Muito bem. Muito obrigado. Enche um pouco mais aí, cara. Meio copo. Eu vou ficar 2 horas aqui, rapaz. Qual é? Enche ali. Está até a boca, tá? Muito bem. Vamos lá. Primeiros procedimentos, falamos no nosso... Então, temos aqui alguns tipos de informação. As informações simples que a gente não deve desprezá-las, ok? Vamos lá. A Priscila gentilmente colocou aqui o link bem bonitinho, para que vocês possam seguir. Não precisa seguir agora, não. A gente pode ver isso também mais tarde. Mas se puder seguir agora, é bom. Informações preliminares. Temos primeiro uma informação de e-mail, título da obra, proponente e representante legal, e-mail do proponente e representante legal, telefone do proponente e representante legal, cidade e bairro. Ok? O que eu tenho de considerações a fazer sobre esses simples itens? As seguintes considerações. Não necessariamente projeto e obra e título da obra possuem o mesmo nome. Então, a gente teve aqui, por exemplo, ontem, um projeto de uma determinada orquestra, e pode ser que essa orquestra tenha um determinado nome de projeto, e pode ser que dentro desse projeto ela queira desenvolver uma ação pontual. Muito obrigado. Então, um beijo aqui. Então, não necessariamente o título da obra é o mesmo título do projeto. Tá? Proponente e representante legal. O proponente é sempre o responsável pela empresa, por mais que não cuide muito diretamente do projeto. Então, por exemplo, quem é que está no alvará? Quem é que está no contrato social? Quem é que é a pessoa que está ali dando nome ao MEI? Esse é o proponente, esse é o representante legal. Pode ser que o projeto tenha uma outra liderança que não essa pessoa, mas ela sempre necessariamente será considerada proponente e representante legal. E-mail do proponente / representante legal. Ok? Já te respondo, tá, Fernanda? É interessante, pode ser interessante que um segundo e-mail seja informado no campo do proponente e representante legal. Para você começar a preencher o formulário, você coloca ali um e-mail. É legal que esse projeto tenha uma comunicação só por aquele e-mail que você colocou ali inicialmente, mas se você tiver um outro e-mail, você abre uma outra janela de comunicação que elimina o risco do poder público não te encontrar. Tá? Então, isso é uma dica de cuidado que eu estou passando para vocês. No telefone do proponente, não se esqueça que você tem que colocar a informação de DDD. Então, é muito comum que oportunidades aqui dentro do Grande Rio, do estado do Rio de Janeiro, a pessoa não coloque o 21. Já estou no Rio de Janeiro mesmo, não precisa colocar 21. Não é bem assim. Às vezes, cidades que têm o DDD 21, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o DDD é 21. Em Teresópolis também é 21. Se ligar para Teresópolis, eu tenho que colocar o DDD 21, por exemplo. Né? Então, isso é uma informação necessária. Feitas essas ressalvas muito simples, eu vou aqui responder a pergunta da Fernanda. Você acha viável casar um projeto de curta-metragem de animação com uma montagem teatral, sendo 2 proponentes diferentes? Eu acho complicado. Eu acho a entrega do curta-metragem muito específica e a entrega da montagem teatral muito específica. Então, assim, se você quer fazer uma montagem teatral, um curta-metragem que dialogue com a linguagem do teatro, aquilo é um curta-metragem. Da mesma forma, eu posso fazer um espetáculo de teatro que tem uma projeção de animação que dialogue com a cena. Então, eu tenho dúvidas com relação a isso, tá, Fernando? Vamos lá. Ficha técnica. Muito bem. Aqui a gente tem um campo muito interessante da gente pensar e pode ser que os nossos colegas preencham essa parte aqui com preguiça e cometerão um grave erro se assim o fizerem. Integram a ficha técnica profissionais que desempenham funções criativas no projeto, além de funções executivas. O que são funções criativas? Artistas, criadores, pessoas que desenvolvem qualquer coisa plástica, qualquer coisa estética, atores, atrizes, diretores, diretoras,
além das funções executivas, como, por exemplo, um coordenador de produção, um produtor executivo, entre outras. Tá? Não entram nessa ficha técnica funções mais de mão de obra básica, como, por exemplo, operador de luz, como, por exemplo, cabo-man. Isso tudo vai entrar nos créditos do filme, da peça, de tudo mais, mas não entram nesse momento de avaliação da ficha técnica. Os currículos devem ser apresentados de forma resumida, entre 500 e 1.000 caracteres, e com uma redação comum a todos os integrantes, ou seja, uma estrutura de escrita desse currículo parecida, para que isso crie um raciocínio lógico e um raciocínio comum dentro da avaliação do seu projeto. Então, como é que a gente ordena essas informações? Tá? Primeiro, o nome da pessoa, a função que ela vai desenvolver, a formação técnica que ela tenha, os principais trabalhos anteriores, não são todos, tá? E os prêmios. Pode ser que você mobilize um artista, uma pessoa que queira participar do seu trabalho, e você fale assim, manda o currículo. Isso é uma coisa que pode te fazer perder um determinado tempo. Porque vou pegar, por exemplo, um artista que a Ana Paula conhece, o Isaac Bernard, que escreveu um livro que está aqui. O currículo dele é praticamente o Novo Testamento. Ele tem muita formação, muitos trabalhos. Então, você já faz uma sugestão de um currículo de, no máximo, 1.000 caracteres. Então, nome, Eduardo Ramos. Função que vai desenvolver, ator. Formação técnica, bacharel em teoria do teatro pela Unirio e Escola de Teatro Martins Pena. Trabalhos anteriores, Minotauro, Decalage, deixa eu ver outro que eu fiz, enfim, A Jaque é Jaqueira, Debaixo do Tapete, e prêmios. Não ganhei nenhum prêmio de melhor ator em nenhum momento da minha vida, né? Mas, por exemplo, eu tivesse sido indicado para uma função executiva, para produtor executivo, eu poderia citar os principais editais que eu ganhei. E isso teria um peso também. Isso seria avaliado, olha, essa pessoa, esse projeto reuniu alguém que sabe executar um projeto, que sabe do que compõe um projeto cultural. Ok? Tudo bem até aqui? Vou apresentar um modelinho para vocês de uma pessoa que todos vocês gostam. Tá? Todos vocês gostam dessa pessoa, vou mandar um modelinho aqui para vocês. Tudo bem até aí? Ficou claro até esse momento? É importante a gente pensar, e os meus seguidores que me acompanham há muito tempo já sabem, porque eu já falei isso algumas vezes. Sempre que a gente traz uma ficha técnica, alguém pesado, alguém com história, a gente agrega para o nosso projeto essa história. Como se a gente fizesse uma transfusão de currículo para o nosso projeto e ele acaba ficando grande e ficando maior também. Temos aqui uma colocação no chat. Vamos ver. Muito bem. Muito bem. Seguindo aqui, vamos apresentar um modelinho de currículo de um colega, simpático colega da Unirio, que vocês conhecem, chamado Matheus Solano. Muito bem. Fiz um currículo 1000 dele. Fiz um currículo resumidinho dele. Ok? Então, temos aqui a foto do nosso simpático colega. E o que diz esse currículo? Matheus Solano é ator, bacharel em artes cênicas pela Unirio, com formação técnica em O Tablado. Possui cerca de 18 anos de carreira, com passagens em teatro, cinema, televisão. Principais trabalhos em teatro: integrou o elenco de Hamlet, O Mistério de Irma Vap e Selfie. Em TV, destacou-se na série Maísa e nas novelas Viver a Vida, Gabriela e Amor à Vida. Em cinema, atuou em Benzinho, Confie em Mim e O Menino do Espelho. Acumulou cerca de 24 prêmios ao seu trabalho de ator, entre eles o Prêmio Bibi Ferreira, por Mistério de Irma Vap, o Prêmio Arte e Qualidade Brasil, por Selfie, e o APCA, por Amor à Vida. Então, o que tem aí? Só o principal, só aquilo que resume e que faz o avaliador reconhecer nesse artista uma considerável qualidade, né?
E repare que quando eu fui citar os prêmios, eu coloquei os prêmios que têm mais categoria. Eu não coloquei troféu imprensa. Eu não coloquei o prêmio da revista Contigo. Com todo respeito, eu preciso buscar um reconhecimento acadêmico um pouco maior. Ok? Então, eu selecionei também o que de melhor ele conseguiu em prêmios. Assim como eu selecionei os melhores trabalhos, eu selecionei também o que de melhor ele conseguiu em prêmios ao longo da sua vitoriosa e próspera carreira. Ok? Em prêmio, também conta editais que já tenhamos ganhado. Você pode colocar. O exemplo que eu citei, por exemplo, se eu vou me colocar como um profissional de direção de produção executiva, eu posso destacar esse meu saber, essa minha valência no currículo, sim. Tá? Então, a resposta é sim. Esse pedido de ficha técnica, de currículo resumido, tem no edital de curtas e no edital de montagem cênica. E lá no edital da música, tem um termo ali que pede para você informar a sua atuação artística e cultural. E nesse campo, o músico deve fazer esse mesmo resumo e encaminhar. Vamos abrir aqui o formulário de música e vamos perceber que nós temos aqui, dentro do projeto, essa informação, né? Resumo do que pretende realizar. Na verdade, é o artista que compõe o repertório, que você coloca ali o currículo do proponente, né? E na ficha técnica, você coloca as das outras pessoas que eventualmente participem do show. Ok? Fazendo esse mesmo resumo com essa mesma estrutura, bem simples. Tá certo? Tudo bem até aí, minha gente? Tem um campo aqui que é o seguinte, que o edital não pede, tá? Mas a gente sempre busca um maior embasamento àquilo que a gente está trazendo. A gente busca sempre uma maior avaliação de seriedade do nosso projeto. Esse edital aqui não pede uma carta de anuência. E o que é uma carta de anuência? É um documento em que esse profissional se compromete a realizar o job e avisa que está ciente da sua inscrição ali em determinada oportunidade. Eu acho interessante que vocês coloquem ali dentro daquele conjunto de informações que você vai salvar em PDF, esse modelo de carta de anuência, que eu vou, de maneira muito simpática e benemerente, enviar o modelo para vocês. Alguns já têm, outros não. Esse modelinho aqui de carta de anuência, em que você, o profissional, coloca ali o seu nome, o seu resumo de identidade, o nome da função que vai realizar, o nome da produtora, e coloca ali, tasca ali a sua assinatura. Isso tende a dar uma seriedade maior ao seu projeto. Tende a ser uma cereja, conforme já citei aqui, para o seu projeto. Ok? Temos aqui uma perguntinha no chat. Sobre o técnico da Funarte a ser pago por operação de áudio e luz no teatro, como saber o quanto ele cobra? Bom, o edital, se não me engano, a ação da Funarte, se não me engano, disponibiliza gratuitamente o trabalho desse técnico, tá? Mas eu vou apurar isso direitinho e na fala específica do edital da música, a gente vai aparar essas arestas aqui, tá? Da mesma forma, o profissional de luz, né, do teatro. Temos aqui uma outra informação, que é a seguinte. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, vamos dar tchau aqui para o Matheus Solano. E tem uma outra questão aqui, que é colocada no edital da música e no edital de curta-metragem, que é a definição de gênero, tá? Então, ele vai perguntar sobre a linguagem artística em questão, tá? E os trabalhos precisarão definir gêneros de linguagem, tanto em música como em curtas. E é interessante trabalhar com termos de aceitação mais comum. Isso tende a favorecer também a avaliação do item interesse do público, que é colocado no edital. Então, exemplo de gênero musical: MPB, samba, pagode, funk, samba enredo,
música de concerto, bossa nova, entre outros. São ritmos e linguagens que a gente reconhece, que a gente consegue catalogar numa gavetinha. Tá? Da mesma maneira, curta-metragem pode ser documentário, biografia, drama, comédia, infanto-juvenil, policial, romance, entre outros. Ok? Pois é, eu citei aqui, eu coloquei aqui a ilustração da banda de rock Gangrena Gasosa, porque esta banda surgiu em meados dos anos 1990 e eles diziam que faziam um gênero musical chamado de Saravá Metal, né? Ou seja, ele dentro da promoção deles, eles colocaram um gênero musical alternativo. Isso, numa abordagem com a sua comunicação ao público, depois que você já ganhou o edital, está valendo. Então, se eu fosse voltar aos anos 1990 e fosse dono da banda Gangrena Gasosa, que é nome de uma doença, inclusive, né? Esse nome não é uma licença poética, se é que podemos dizer assim. Então, se eu fosse esse produtor, eu colocaria lá heavy metal, hardcore, punk rock, qualquer coisa que fosse mais palatável para a avaliação de uma pessoa da área da música. Ok? Boa noite, Natália. Inclusive, Gangrena Gasosa ainda está em atividade, né? Ainda está trabalhando, ainda está aí na batalha. Vamos falar agora sobre roteiro. E aí a gente tem informações bem legais para a gente passar, que é a seguinte: a Natália conhece a banda Gangrena Gasosa. Ela fez ali um sucesso, não vamos chamar assim de sucesso, sim, mas ela teve um brilhareco ali naquele período, porque ela era produzida pelo Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana. Então, vamos lá. No edital de montagem cênica, você tem um pedido sobre roteiro. E, em montagem cênica, você tem que enviar o PDF com o texto integral da peça que pretende levar à cena. E caso você não tenha esse texto integral, é importante que você tenha um roteiro bastante detalhado do que vai compor a peça. Mas o melhor mesmo é que haja, ao menos, um primeiro tratamento do texto de forma completa, que você consiga apresentar um texto dramático com começo, meio e fim, mesmo que seja um primeiro tratamento, mesmo que seja, assim, umas 15, 25 páginas. Tá? E vai uma dica para quem vai enviar aqui o seu texto nesse item de texto e de roteiro. Caso você envie o texto completo, considere descrever antes uma sinopse de 500 a 1.000 caracteres com o resumo ali da peça. Isso tende a trabalhar e isso tende a facilitar um pouco a comunicação com quem está avaliando. Ele já vai conhecer previamente a história que a peça está tratando e pode gerar um interesse maior do avaliador. Então, antes do texto, antes de começar ali os diálogos, a divisão das cenas, você coloca ali uma sinopse. Esse procedimento não será necessário no curta-metragem. No curta-metragem, você vai ter que enviar um roteiro de acordo com a linguagem específica do audiovisual, que estabelece elementos técnicos que orientam toda a equipe de filmagem, além do texto da ação. O que são esses elementos técnicos? Para quem não é do cinema, ficar por dentro também, isso ser uma informação útil também. Além de você colocar o texto dos atores que estejam ali sendo filmados, você tem que dizer como é que é o cenário, se é uma gravação interna ou externa, detalhes que você pode trazer também para a cena. E uma dica que eu dou aqui também é buscar referência em roteiro de obras conhecidas que eventualmente tenham influenciado a sua. E aí, dentro da minha consulta, dentro das minhas fontes no campo do audiovisual, né? Tive aqui uma contribuição de uma pessoa do audiovisual. Eu tenho aqui para colocar no chat, um site com roteiros dos principais filmes, documentários, roteiros integrais, assim, e é interessante você ver de que maneira esses elementos são tratados, de que maneira esses elementos são detalhados,
talvez dar uma aprimorada no seu roteiro também, tá? É no roteirodecinema.com.br/roteiros. Se você não anotou, não tem problema, eu coloco no material de apoio. Se eu não lembrar de colocar no material de apoio, cobrem, ok? Vamos voltar aqui para a parte da música, que é a seguinte. Então, são essas observações que a gente coloca aqui extra para a montagem cênica, que é colocar uma sinopse antes do texto. No roteiro audiovisual, é você buscar uma referência em roteiros anteriores, para você melhorar estruturalmente essa redação. E em música, você tem que fazer o seguinte, você tem que listar o roteiro básico da sua apresentação, não se esquecendo de separar sucessos dentro daquela proposta e do gênero trabalhado. Informe também os compositores e adicione informações extras sobre a música, se for o caso. Então, o que eu quero dizer com informações extras sobre a música? Eu não estava compartilhando, agora estou. O que eu quero dizer com informações extras sobre a música? Eu quero dizer o seguinte, depois eu vou... A Cíntia está acusando aqui que o roteiro, o acesso não foi autorizado. Eu vou depois buscar essa fonte com mais carinho, mas se vocês derem um Google lá, roteirodecinema.com.br, vocês facilmente acharão. Então, o que eu quero dizer com informações extras sobre a música? Vamos supor que eu seja um artista de MPB, tá? A Mayara mesmo está recomendando aqui, como pessoa experiente, ir até .com.br. Então, o que eu quero dizer sobre informações extras sobre a música? Se eu disser para vocês, vamos supor que eu seja um artista de MPB e que eu queira colocar no meu roteiro aquela música que fala: demorei muito para te encontrar, agora quero só você. Eu não estou cantarolando porque senão o YouTube vai criar problemas no momento que eu for subir esse vídeo, tá? Eu vou botar uma melodia aqui. Essa música, se você perguntar para o grande público quem é o autor, algumas pessoas vão dizer que foi o Fábio Júnior, outras pessoas vão dizer que foi o Tim Maia, porque foram intérpretes dessa música. E poucos saberão que essa música é de autoria de um sujeito chamado Vinícius Cantuária. Então, é interessante que, como informação extra, você coloque que esta música foi sucesso na voz de Fábio Júnior, Tim Maia, enfim, qualquer música que tenha uma característica específica dessa. Ok? Falando sobre direito autoral, você tem aqui nos formulários, vamos aqui no formulário de montagem cênica, você não precisa ter... Você não precisa enviar o anexo de direito autoral no momento da inscrição. No entanto, o de curta-metragem, você precisa ter no mínimo ali, como último item, se você utilizar uma adaptação de obra literária, musical, dramatúrgica, uma comprovação de compra, de promessa de compra e tudo mais. O que é importante dizer é o seguinte, tá? Em montagem cênica é um documento simples de liberação, não precisa estar autenticado, não existe uma orientação nesse sentido, tá? As músicas autorais não serão aceitas, elas terão que ter, no mínimo, a convivência paralela com o repertório de sucesso. Isso está claro ali no edital, ok? Em curta-metragem, você deve enviar ao menos uma promessa de compra, comprovação de primeira opção ou cessão de direitos, e em música é enviada ali, na inscrição o boleto do ECAD, que pode ser pago até as vésperas do show. Faça uma simulação gratuita no site do ECAD para dimensionar quanto que você deve pagar. E a informação básica e fundamental nesse momento é dizer o seguinte: para fins de direito autoral, as expressões baseado em, livremente inspirado na, não servem de absolutamente nada. Falamos aqui no primeiro encontro que o domínio público é para artistas e criadores que já estão mortos há mais de 70 anos. Pega o ano de aniversário e calcula 70 anos a partir do 1º de janeiro do ano subsequente. Ok? Raul, meu filho, telefone para você. Oi.
Fecha a porta, por gentileza. Tudo bem até aqui, minha gente? Dando boa noite para a Mona Lisa. Dando boa noite para o Július. Boa noite também para o Wallace, para a Aline de Paula e todo mundo que está aqui nos acompanhando nesta manhã de temperatura super civilizada que nos ajuda a dormir em paz, o sono dos justos, nessa noite de quarta-feira. Ok? Temos aqui uma pergunta de Fernanda em relação a obras adaptadas. Essa sessão deve ser enviada antes da seleção. Ontem você colocou que seria depois da obra selecionada. Para o curta-metragem tem que ser antes. Pelo menos uma intenção, pelo menos uma sondagem prévia precisa ser colocada. Ok? Mais alguma questão, minha gente? Ressaltando que vale pergunta verbal, tá? Vale você abrir aí o microfone, soltar o gogó e responder aqui as questões. Músicas autorais. Pois não. Você tem um item no repertório, no edital, Ana Paula, que pede que você priorize grandes sucessos. Tá? Qual é a dica? É que você comporte os sucessos em paralelo com as músicas autorais. Tá? Esse é um item que eu não concordo do regulamento e citamos aqui que é contraditório que o edital procure artistas novos, procure novas figuras, novas pessoas e tenha que dizer para esses artistas fazerem cover. Eu tenho certeza que não é problema nenhum para a Antônia, por exemplo, cantar músicas que ela gosta. Mas eu imagino que ela queira muito apresentar as canções dela, né? E repito aqui também, uma maneira de subestimar o público ali da Vila Kennedy, como se eles só fossem capazes de ir na fórmula certa, de ir na bola de segurança, né? Mas não fui eu que fiz esse edital. Vamos que vamos tentar conviver com essas questões aqui. Eu tô com uma dúvida aqui, exatamente sobre esse universo aí do ECAD. Eu nunca lidei com isso, aí eu abri aqui o site para dar uma olhada como é que funciona. Aí tá assim, calcule o valor dos direitos autorais. Só que aí ele faz um monte de perguntas, tipo de cliente, atividade, critério, área sonorizada. Como é que eu encontro essas informações? Se você for ao site, o site do ECAD é uma coisa que é mais para usuários avançados, né? Mas nós que não somos músicos ou musicistas, a gente pode buscar um esclarecimento pessoal por telefone. E aí eu acho que esse atendimento pode ser conduzido de uma maneira melhor para você. Ok? Vamos lá aqui. Pessoal, são 19 horas e 28 minutos. Daqui a mais ou menos uns 15 minutos eu vou fazer o nosso intervalo para abastecer o copo com água e eu não precisar mobilizar aqui a mão de obra infantil nesse momento em que o meu filho está ocupado. Ok? Vamos seguir aqui e vamos começar a falar sobre escrita de justificativa, que eu considero o coração dos projetos. É tão coração dos projetos que ele merece sim que a gente lave o rosto, que a gente beba água, que a gente busque um café, um suco, coma uma maçã. Vou fazer aqui um intervalo de 3 minutos, tá? E a gente volta em seguida, eu vou pausar aqui a gravação para a gente continuar aqui o debate do tema. Ok? Consegui abrir aqui, por exemplo, o portal de roteiros, né? E aí você pode ver, você pode perceber que você tem roteiros de longa-metragem, roteiro de televisão, roteiro de publicidade, roteiro de curta, de documentário, tudo ali disponibilizado, que você pode consultar a sua escrita, né? Eu deixo tá mole. Também existem roteiros, você também pode fazer uma pesquisa para possíveis textos de teatro, né? Também existem bancos de peças que você pode avaliar, para aquelas pessoas que
não tem assim que está começando agora a fazer escrita cênica, né? Nem todo mundo que escreve para teatro é de teatro. Você pode ter uma formação somente de escrita, né? E também não é vergonha nenhuma você fazer esse tipo de pesquisa. O teatro cenicamente, o teatro muda muito, né? As suas questões cênicas, enfim, essas questões todas. E um texto do Nelson Rodrigues antigo, como era escrito, é totalmente diferente de um texto de um autor contemporâneo, em termos de rubrica, em termos de escrita. Então, vale a pena você consultar também. Nenhuma informação podia ter banco de roteiro de podcast. Fica uma dica, hein? Um banco de dados sobre o assunto. Sim, verdade. Fica a dica para quem tiver essa pegada aí. Vamos lá. Falando agora sobre uma última questão aqui para o pessoal da música, que é a seguinte. O edital diz que o teatro vai disponibilizar uma determinada aparelhagem de som, né, uma determinada amplificação e tudo mais, lá no Teatro Mário Lago. O que eu devo dizer para vocês é o seguinte: não contem com isso. Tá? Faça uma consulta para ver se realmente tem aquilo ali. Ah, você está dizendo que eles prometeram coisas que eles não têm? Estou. Isso é mais comum do que se imagina, né? Eu posso dizer para vocês que no edital da música do ano passado, que eu escrevi, tinha ali uma lista de arenas e lonas. Aí eu perguntei sobre a aparelhagem disponível. E uma das arenas que estava ali no sistema como espaço disponível para fazer, tinha tido uma enchente, quebrado tudo, enfim. E alguns desses espaços sofrem muito com sucateamento, com furtos até, né? E é importante você fazer esse mapeamento. Pode ser que você tenha despesas para que você não seja surpreendido ali na hora que você vai fazer ali a sua apresentação. Ok? Temos aqui uma pergunta. O Alexandre expressa sua preocupação em mandar um roteiro para o edital, não tendo ele registro na Biblioteca Nacional. Não tenho informação de possíveis plágios assim a partir desse tipo de plataforma, motivado por esse tipo de plataforma, não. Eduardo, é possível parte do valor recebido utilizar para a compra de equipamentos, como estante de partituras, por exemplo? Sim, se você colocar no seu orçamento, você pode colocar essa questão no orçamento, sim. Ok? Não há restrição, não foi colocada nenhuma restrição pelo edital. Ok? Vamos seguir, então, com o nosso material, com a nossa fala aqui. Vamos, então, falar sobre a justificativa. E aí, os meus fiéis seguidores sabem o quão eu acho isso importante para um projeto cultural, a escrita da justificativa. Quando a gente vai lá no formulário de montagem cênica, ela aparece aqui, ó. Ela aparece, vamos ver, como conteúdo do projeto, ao lado da concepção cênica, temos aqui a justificativa. Tá? No edital de curta-metragem, a justificativa aparece como caixa de texto. Né? Então, aqui você escreve ali a sua justificativa. A dica sempre é entre 3.000 e 5.000 caracteres. Como é que eu faço para contar os 3.000, 5.000 caracteres? Bom, você pode usar, existem alguns sites que fazem esse trabalho para você, não precisa enlouquecer nesse sentido. Vou até botar esse site aqui, que é o site Contador de Caracteres. Aí você vai escrevendo, quando você tem caixas de texto que não tem a contagem de caracteres, você vai escrevendo ali e ele naturalmente vai contando os caracteres, as palavras, as línguas. Tá? Vou colocar aqui o link para vocês, sempre lembrando que se vocês não pegarem,
A Amanda, sempre participativa, nos coloca aqui que a questão do Alexandre é pertinente. Então, se é pertinente, o que a gente faz? A gente vai e apura com as nossas fontes. Dentro do nosso conteúdo aqui, a gente faz a apuração, que nem a gente fez a apuração judicial. Vou fazer essa apuração e vou informar para vocês no encontro que será realizado no dia 22 de abril, também conhecido como amanhã. O Word e o Google Docs também têm a função de contagem, ok? Então, você tem essa possibilidade aqui para você fazer a escrita da justificativa. No entanto, no formulário de música, não há essa designação. Mas eu sugiro que você, músico, você, musicista, coloque dentro desse contexto aqui, resumo do que pretende realizar. Uma breve justificativa sobre o seu trabalho, como ele se configura, como é que ele se localiza na cena musical, quais são as suas influências, etc. Ok? Temos aqui, só representando aqui, essa apuração será feita sobre o registro de roteiros, tá? Assim que terminarmos o nosso encontro, eu vou checar aqui com as minhas infalíveis fontes. Tá? Vamos falar agora da escrita da justificativa. É o coração dos projetos. No campo da produção cultural, ela também é chamada de defesa do projeto, e é quando falamos sobre os motivos culturais, estéticos, educativos e sociais do nosso projeto ou trabalho existir, sempre tendo como objetivo central o interesse público. Ou seja, o que mais importa aqui é o distinto público, é como esse conteúdo, qual é o valor desse conteúdo para esse público. E você tem aqui algumas perguntas a responder. Quais os dados sociais e concretos que embasam a temática apresentada pelo projeto? Então, se eu tenho um trabalho que discute o feminismo, eu tenho dados sociais que falam sobre a situação de vulnerabilidade da mulher. Se eu tenho um trabalho que discute a questão do racismo, eu tenho dados concretos que debatem e que comprovam a situação de discriminação histórica da pessoa preta. Então, eu tenho vários dados que eu posso lançar a mão, e aí a minha ideia, a minha impressão passa a ter uma validade concreta. Qual é a hipótese e pesquisa estética trabalhada e quais as suas referências teóricas, as referências teóricas dessa hipótese? Então, eu vou trabalhar aqui a questão do meio ambiente, pensando na perspectiva do manejo das espécies. Então, essa, por exemplo, era a hipótese de uma narrativa que eu fiz sobre a chegada da jaca ao Brasil. A jaca, que é uma espécie invasora. Qual era a minha hipótese naquele momento? A hipótese é que o meio ambiente também precisa pensar o manejo de espécies. Você, às vezes, precisa combater a proliferação de determinadas espécies para que você não impeça a chegada e a vida de outras. Por que o investimento no projeto foi pensado, idealizado, e por que o investimento público é necessário? Então, quais foram as portas que, eventualmente, você bateu e não teve aberta? Quais as dificuldades que você talvez encontre na busca por uma captação com uma empresa privada? Então, isso tudo costuma ter bastante valor numa justificativa, sobretudo numa justificativa de patrocínio público, que tem esse caráter de pequeno produtor e de médio produtor. E qual o diferencial do projeto e lacuna? Qual é a lacuna que ele ocupa? Como é que ele vai... Porque ele vai debater de uma maneira diferente essa questão, essa temática. Ela vai debater a própria linguagem cênica, a própria linguagem audiovisual, a própria música de uma outra maneira. Tá? Então, qual é o diferencial desse projeto? Coisas que a gente pode responder aqui na justificativa. Eu tenho aqui também algumas questões que eu acho que seriam caras à questão da Funarge. Mas até esse momento está fazendo sentido para vocês? Temos algumas dúvidas, algumas questões?
Eduardo, qual o tamanho essa justificativa deveria ter? Uma lauda? Na minha opinião, de 3.000 a 5.000 caracteres. Nunca um texto curto, tá? Nunca uma breve palavra, tá? Na justificativa, em nenhuma hipótese, menos é mais. A justificativa é a expansão dos Fazendo debates. caracteres ou palavras? Caracteres. Palavra é coisa. Tá. Caracteres. 5.000 palavras é muita palavra, né? Também não, É bastante. também não exagere. Você poderia indicar depois cada trecho do projeto, uma indicação também de palavras ou caracteres para ter uma dimensão? Sim. Beleza, obrigada. A gente já fez algumas indicações aqui. Por exemplo, na ficha técnica, a gente tem de 500 a 1.000 caracteres. Na justificativa, de 3.000 a 5.000. Tá? Mas a gente vai falando aqui conforme as demandas forem aparecendo. E se vocês não lembrarem, pode colocar também. Não fiquem com receio de fazer pergunta que vocês acham que já foram perguntadas. Como falei para vocês no dia de ontem, eu estimei essas 3 horas de encontro meio que às cegas, né? Porque eu não tinha trabalhado ainda esse conteúdo especificamente, né? Então, pode ser que a gente não precise cumprir como não cumprimos ontem e tratamos, assim, de uma maneira bacana o conteúdo. Ok? Eu tenho uma pergunta desse estilo, Vamos que é lá. a seguinte, em relação a limites, né, e tamanho e tal. Em relação à duração do curta ou da apresentação musical, existe algum parâmetro? Sim, existe um parâmetro de duração. Eu vou precisar me checar agora, tá? Mas eu faço essa checagem aqui para você. Mas o que é fundamental nesse momento é você saber que você não precisa mandar a íntegra do conteúdo, né? É uma questão para obras inéditas nesse momento. Mas eu vou aqui checar para você nesse momento e informar. O espetáculo de teatro ele tem que ter entre 60 e 80 minutos. Tá? E o curta, vamos ver aqui, no mínimo 5 minutos e no máximo 20 minutos de duração. Essa informação aqui quentinha, tirada para você nesse momento, certo? Vamos voltar aqui. E na apresentação musical existe limite ou é? A apresentação musical é entre 60 e 120 minutos. 120 minutos não. Entre 60 e 80 minutos. Ok? Muito tempo para a nossa amiga Antônia jogar o cabelo para lá, jogar o cabelo para cá e apresentar ali suas obras autorais, suas obras, seus covers, etc, etc. Muito bem. Desculpe a indiscrição. É um vídeo que fez muito sucesso, a gente tem que citar aqui. Tudo bem, você estava com medo do feijão, o dente aparecer que eu estava jantando aqui agora, mas tudo certo, pelo visto. Maravilha. Não, ninguém viu. Vamos lá. Tocando aqui o nosso barquinho. Vamos passar aqui para aquilo que eu acredito que seja decisivo. Quais os itens mais importantes, na minha opinião, na minha avaliação, sempre deixando claro, tá, minha gente? Eu não trabalho na Funarge, nunca trabalhei na Funarge, provavelmente nunca trabalharei na Funarge, direta ou indiretamente. Isso aqui é fruto da minha leitura, da minha interpretação sobre o edital. Ok? Quais são os itens que eu acredito que contarão, que podem ser considerados na justificativa para montagem cênica e curta? Item 1, descentralização da produção. Por que eu acho isso? Por aquela ênfase no diálogo de território e também pela questão da prioridade à Baixada Fluminense. Então, quando você tira de uma região, como a capital do Rio de Janeiro, que é historicamente privilegiada em editais, você está contribuindo para um debate necessário sobre a descentralização. Como item 2, discussão sobre território e lugares de fala sobre eles. Atualizando aqui o termo lugar de fala, um termo muito usado pela Djamila Ribeiro, e ele fala sobre essa possibilidade que a pessoa que sofre um preconceito, que sofre uma determinada realidade social, ela fala por ela mesma, ela é protagonista da sua luta,
Então, essa questão pode estar presente também nessa discussão de território, ou seja, quem é de Caxias fala sobre Caxias, quem é de Belfor Roxo fala sobre Belfor Roxo, quem é de Ipanema fala sobre Ipanema, quem é do Leblon não precisa, que já tem o Manuel Carlos. Desculpa, foi irresistível. Vamos lá. Terceiro item é estímulo a novos roteiristas e dramaturgos. Por que eu acho isso? Pelo fato de você ter ali uma prerrogativa e um item, uma obrigatoriedade de ineditismo e de autores brasileiros. Então, eu acho que claramente você tem uma busca por essa identificação de novas vertentes na dramaturgia e no roteiro também. Isso para montagem cênica e curta. Tá? Para a música, eu acredito que o principal seja o estímulo a novos músicos, e ali você tem uma clara redação ali no edital de pessoas que não sejam consagradas, né? E isso, para mim, é um recado de estímulo a novos músicos. Descentralização da produção também, porque você vai levar para um território de Vila Kennedy, que não costuma ser atendido por concertos, em que pese faça parte de um bairro, de uma região com muita tradição de compositores e de cantores e de músicos. Então, você tem uma questão da descentralização ali presente também. E a valorização desse território, o território da Vila Kennedy, que é muito conhecido, infelizmente, é muito falado pela ótica da carência, pelas coisas ali, noticiário policial que acontece, e é interessante que vocês tentem valorizar a potência desses lugares. Tem muita gente ali. E você pode ter certeza que tem de tudo ali em Vila Kennedy, e tem todo tipo de criador e de profissional e de pessoas, e valorizar esse território é uma coisa que você pode fazer também nessa justificativa. Tá? Como o músico não tem essa informação de justificativa, ele pode inserir essa redação no resumo do que pretende realizar, que é um item que está aqui, abrindo aqui o nosso formulário específico, aqui, resumo do que pretende realizar, dentro das informações que você amealhar no seu PDF, no seu projeto. Ok? Lembrando, é necessário ler o edital para que vocês não cometam inseguranças jurídicas, tá? Então, não se esqueçam que o tempo de duração de show tem um tempo que eles querem. Então, essa pergunta aqui também é uma pergunta de checagem. Será que eles lembram que eu preciso ter no mínimo 60 minutos? Então, se você colocar ali 59, você já botou uma casca de banana para si próprio. Tá? Então, não se esqueçam disso aqui, não se esqueçam também do repertório ali, que tenha sucessos. E como eu falei sobre ontem, o que é sucesso é sucesso dentro do gênero musical que você estabeleceu. Então, dentro do gênero bossa nova, a música O Barquinho é sucesso. Dentro do gênero funk, o Endereço dos Bailes é sucesso. Dentro do gênero MPB, Só Você é sucesso. E por aí vai, ok? Dentro da música erudita, a Nona Sinfonia é sucesso. Temos aqui pessoas que trabalham com orquestras. Então, temos que também considerar as suas presenças e as suas vozes. Tudo bem até aí, minha gente? Faz sentido para vocês até esse momento? Então, essa leitura específica do edital da FUNARJ, essa opinião que eu estou expressando, ela não é algo que pudesse ser localizado, por exemplo, no conteúdo da minha oficina genérica de produção cultural. Então, eu lancei luz a esse determinado edital e joguei ali a minha opinião sobre ele. Tá? Vamos abrir aqui o próximo item. Continuar aqui esse debate. E nesse debate, tão importante quanto saber o que escrever, é também saber o que evitar. E alguns de vocês já conhecem bem esses conselhos, mas não custa reforçar.
até para sua própria segurança, né? Todo mundo que viaja de avião escuta as mesmas instruções e essa repetição é única e exclusivamente por segurança. E pode ter certeza que no momento que o bicho pega, elas fazem diferença, essa repetição, todo mundo já acaba sabendo o que fazer. Primeira dica, expressar anseios individuais ou de um coletivo reduzido de pessoas. Então, ela não faria isso, mas a Amanda vai dizer no projeto dela que o sonho dela é fazer esse projeto. O sonho da Amanda é menos importante do que o sonho da coletividade. Ou então, que determinado núcleo de dramaturgos queira muito fazer uma determinada pesquisa, porque determinado núcleo de dramaturgos precisa ganhar visibilidade. Mais importante do que a visibilidade do determinado núcleo é a aceitação da plateia. Isso não inviabiliza teatro de pesquisa, isso não inviabiliza curta experimental. Tá? Até porque eu acredito que todo teatro é de pesquisa, que todo curta experimenta coisas. Ninguém aperta botão, aperta ali uns parafusos e vai saber fazer um negócio totalmente pronto, né? Então, saiba que você precisa submeter, que você precisa evitar expressar anseios individuais ou reduzidos a um coletivo pequeno de pessoas. Citar realidades sociais e tendências de maneira vaga ou pouco embasada. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais se fala sobre tal assunto, muito tem se falado sobre isso. É aquilo que eu falei de embasar dados sociais. Cada dado social que você queira trazer, você tem um dado oficial que você pode levantar. Então, evite ser genérica nesse ponto. Pautar um discurso a partir de impressões sobre redes sociais, porque todos nós sabemos que temos uma rede social adestrada de acordo com a nossa cultura de consumo. Então, a não ser que você tenha um estudo específico sobre redes sociais com profissionais de comunicação, aí você lança a mão desse estudo. Fora isso, a sua visão sobre a sua rede social, sobre o seu Facebook, sobre o seu Instagram, sobre o seu TikTok, né? Ela costuma ser viciada. E, principalmente, essa questão aqui, que será muito comum. Pode ter certeza que muita gente, ao se deparar com a função de ir para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, quem já não é de lá, vai dizer que está levando cultura a essa região. Não caiam nessa esparrela, não caiam nesse discurso fácil, nesse discurso elitista e, por que não dizer, babaca, tá? Porque nós não levamos cultura a lugar nenhum, nós não somos catequizadores, nós estabelecemos diálogos culturais com vários territórios, você contribui para a descentralização, você estabelece diálogos culturais, mas você não leva a cultura a lugar nenhum. Até porque você vai absorver, estando nesses lugares, também informações culturais. Tá? Eu sou um artista que já foi a todos os bairros do Rio de Janeiro, a centenas de escolas públicas do Rio de Janeiro, e eu sou outra pessoa porque eu fui nesses lugares. E eu não fui bonzinho porque eu fiz isso, não. Eu fui um trabalhador, eu fui uma pessoa que estava lá trabalhando e estabelecendo contato e diálogo. Ok? Tudo bem até aí, minha gente? Juliana levantou a mão. E quem está esquecido dessa possibilidade, que se lembre. Você pode levantar a sua mãozinha para fazer perguntas aqui nos reactions que estão na parte superior não, inferior direita da sua tela. Diga lá, Juliana. Oi, Eduardo. Então, nessa parte que você fala evitar expressar anseios individuais ou de um determinado grupo de dramaturgos, a parte de expressar anseios individuais. Se o documentário curta que eu estou propondo faz parte de uma pesquisa que é não pessoal só, mas uma pesquisa que envolve a mim e a minha família e a família de pessoas próximas, como que eu faço esse distanciamento da fala? Você vai defender que a pesquisa específica que você vai fazer, que tenha a influência da sua família,
da sua rede, não deixa de ser uma escolha estética. Você vai falar sobre um trabalho, uma escrita memorial, isso não é problema nenhum. Você vai colocar essas questões de acordo com aquilo que você acha que é relevante que todas as pessoas saibam. Quais os debates que essa minha pesquisa está trazendo e por que isso é importante para a sociedade. Eu posso fazer, por exemplo... Diga lá. Por exemplo, nessa parte de você fala de lugar de fala, eu posso usar isso para justificar a fala de moradores de comunidade, que são contadores de histórias, mas que não estão presentes nos palcos, por exemplo. Aí isso faz parte Sim. de pessoas que eu conheço, eu vou pesquisar outras. Aí, mesmo eu estando próximo, eu posso usar isso como justificativa e procurar dados. Sim, sim, com toda certeza. Não é um problema. De forma alguma. Eu acho que você deve mencionar essas questões que você colocou do lugar de fala. Tem uma escritora com quem eu trabalhei num evento, chamada Ana Paula Lisboa, que ela é da Maré, não sei se você conhece, e ela, num determinado momento, ela escreve para o jornal o Globo, ela escreveu uma frase, ela teve uma frase ali no artigo dela que diz o seguinte: todo morador da Maré, querendo ou não, é um correspondente de guerra. Ou seja, o que ela está querendo dizer com isso? Todas as pessoas que ali estão morando, pelo fato de morarem ali, elas contam aquela história. Elas desnudam a realidade social daquele lugar, as coisas que acontecem ali, né? Por mais que eu tenha estado na Maré, em um dia de operação policial em 2014, em que morreu um menino, eu estava lá na Maré fortuitamente, eu estava ali fazendo um trabalho. Eu tenho menos direito a falar sobre essa realidade do que qualquer outra pessoa da Maré que conheça e que conviva com essa história muito mais do que eu. Então, acho que você deve mencionar, sim, inclusive esse aspecto de contar a história, de ser o contador da própria história, da própria realidade, eu acho que deve ser mencionado, sim. Eu acho que é um super trunfo do seu projeto, para usar aqui a linguagem do joguinho, de um dos poucos joguinhos físicos que meu filho gosta. Fala. No caso, assim, da parte dos novos roteiristas, eu poderia me colocar como roteirista, mesmo não tendo um currículo? Sim. Sim, o que você vai fazer é equilibrar dentro da sua ficha técnica outros currículos. Entendi. Ok? No seu caso, Juliana, você vai fazer um documentário, né? Sim. Sim, né? Pensando. É isso que eu fiquei na dúvida também, porque eu também quero apresentar um documentário, só que no audiovisual, a gente, quando vai fazer um documentário, vai apresentar, né, edital, é mais difícil você ter um roteiro pronto, né? Fulano fala isso, ciclano fala aquilo, porque é algo que vai crescendo à medida que você vai entrevistando as pessoas, se isso for a linha estética que você escolher. Enfim, geralmente é um argumento, né? Que é como se fosse um norte, né? De onde, sobre o que você vai falar, em qual período, sobre o que, para as escolhas estéticas, né? E aí eu fiquei nessa, assim, ainda não olhei com muito cuidado essa parte, mas roteiro, de fato, é meio difícil se você vai apresentar um documentário, né? Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Tem uma informação aqui que eu quero colocar para o pessoal do audiovisual, do curta, que é o seguinte: pela característica de ter um orçamento curto, não é muito comum, a gente tem aquele limite de 5 a 25 minutos, a galera não costuma usar esses 20 minutos todos, não. Costumam fazer produções bem pequenininhas, bem enxutas, tá? E isso torna enxuto também o seu roteiro. Isso é uma informação. Estou passando para vocês algo que acontece como tradição dessa oportunidade aí. Então, ela é o quê? Diga lá. Esse pode ser a parte de um projeto, por exemplo, porque depois a Funarge vai deter os direitos, né, por 3 anos. Mas eu posso fazer um projeto mini e pensar em depois para outro projeto, outro edital, na verdade, algo maior, como um média-metragem, mas com o mesmo tema. Eu posso fazer isso? Sim. Eu sugiro que você faça, que você reúna um material bruto maior do que 20 minutos.
Porque 20 minutos é muito pouco, né? Desse material bruto, você pode ir pescando coisas que você vai usar lá na frente. Entendi. Ok? Se isso for possível, se você tiver facilidade. Fala, Mayara. Não, eu ia falar só que meu projeto é exatamente isso que a Juliana está falando. Ia dizer que eles especificam bem lá o que eles querem de documentário, a pesquisa, os personagens, algumas definições estéticas, e eles pedem até a pauta da entrevista, se tiver entrevista, né? Sim, sim. Está especificado lá. A gente vai tratar sobre isso mais na nossa fala específica para o curta. Ok? Agora vamos passar... Obrigada, Mayara. Obrigado também, Mayara. Agora, temos um esqueletinho aqui para a gente passar e em seguida a gente vai passar por um modelo de justificativa que depois eu vou colocar aqui na arte, né? Bonitinho. Mas é um modelo que eu jamais apresentei, um modelo inédito nos meus cursos e que apresento aqui para vocês numa boa, ok? Então vamos lá. Estrutura de escrita, que é de 5.000 a 3.000 caracteres. Na primeira parte, eu sugiro que você faça um grande parágrafo onde você mencione os dados sociais, com os números oficiais, você cite as demandas do debate artístico, cultural ou político, tá? Repetindo que você pode ser experimental, você pode debater a cena, você pode debater o audiovisual, você pode debater esteticamente, só coloque isso também, só convide para esse debate o público. Necessidade de visibilidade de um coletivo ou renovação da cena artística, e você também pode inserir fontes literárias ou acadêmicas de modo breve, tá? O que eu falo de modo breve? Você não vai sair citando 5, 6 pessoas. E você também não vai fazer uma estrutura de dissertação de mestrado ou de graduação, com nota de pé de página e etc. Você vai colocar ali no corpo do texto uma breve aspa, né, citando ali o autor e com moderação. Por quê? Quando a gente cita muita gente, a gente acaba passando uma impressão inversa de embasamento. A gente passa uma impressão de insegurança intelectual. Não estou fazendo aqui um projeto de filosofia, então vou fazer o quê? Vou citar Nietzsche, vou citar o Karnal, vou citar o Cortella, vou citar o Olavo de Carvalho, vou botar todo mundo no mesmo texto. Não é bem assim que a banda toca, tá? Então, citação não é orégano e é importante que você escolha e eleja fontes muito específicas e muito pontuais. Na parte número 2, você coloca ali um ou mais parágrafos e aí você posiciona a sua... Quantas citações seria de um bom limite? No máximo 2. E se for para fazer 2, coloca uma citação contrapondo a outra, tá? Uma dialogando com a outra. Mas no máximo 2. Na parte 2, você posiciona a equipe técnica a partir das demandas que você apresentou no parágrafo 1. Existe algum diferencial de currículo na ficha técnica? No entanto, a pergunta a ser respondida é: de que maneira o projeto vai beneficiar o debate sobre o tema e que novas reflexões ou pontos de vista ele provoca? Tá? E na parte 3, nós temos aqui o parágrafo médio, em que você projeta os resultados finais e metas alcançadas, além da possibilidade de permanência. Então, a galera do teatro, por exemplo, vai poder dizer que, tendo estruturado o projeto, ele pode pegar uma pauta, pleitear uma pauta que possa seguir com o projeto, ele pode chegar com mais força no SESC, ele pode participar com mais força de outros editais. Isso tudo é uma projeção de possibilidade de permanência. E o mesmo vale para a música, né? O músico que ganhou o edital. Por mais que seja um edital de R$7.000, gente, é um patrocínio público. Isso tudo gera uma confiança nos próximos passos que esse produtor vai dar. Ressalte as possíveis interações com o público e o resultado provável no currículo dos envolvidos. Então, para a Amanda, isso deve ter um impacto X, para a Mayara, isso vai ter um impacto Z.
São coisas que você vai levantando nessa reflexão do último parágrafo da sua justificativa. Ok? Tudo bem até aí, minha gente? Esse é o coração dos projetos. Não tenham dúvidas acerca disso. Esse é o principal elemento que a gente pode colocar. O músico não está obrigado a colocar e a escrever uma justificativa, mas eu sugiro que coloque. Tá? Sugiro que coloque no corpo do texto, naquela indicação que eu já dei ali do projeto. Tudo bem até aqui, meus amores? Ana Rosa, você me escuta bem hoje? Faz um joinha aí para mim. Maravilha. Maravilha. Sempre lembrando que amanhã de manhã eu vou pedir, não um café para nós dois, mas para que o YouTube suba o vídeo da nossa gravação, para que a gente tenha disponível essa consulta para todo mundo a partir do dia de amanhã, revisão também e atendimento a quem não pôde estar presente nesse momento, seja por qual motivo for. Ok? Vamos começar a falar agora sobre o orçamento? Não, vamos falar agora sobre um modelinho de justificativa. É a primeira vez que eu apresento em público essa justificativa. Só quem conheceu essa justificativa foram os simpáticos avaliadores da Lei Aldir Blanc Municipal. E por que são simpáticos? Porque quiseram o meu projeto, né? Aceitaram, acreditaram naquilo que eu estava me propondo e que, modéstia à parte, eu cumpri. Esta é a justificativa do projeto O que quer e pode esta língua, um projeto que tinha performance de teatro e, ao mesmo tempo, performance musical. Então, diz essa justificativa que, desde 2009, o artista Eduardo Ramos, monitor e diretor artístico do projeto, desenvolve rodas de leitura em instituições diversas, em um projeto denominado Três na Roda. Organizadas por temas e propostas, as sessões invertem a lógica vigente dos eventos literários. Olha aqui a colocação de um diferencial. São os leitores que dão voz ao texto, cabendo ao artista apenas dicas de performance. São conhecidos os benefícios da leitura em voz alta para o desenvolvimento do prazer de ler, e esse tipo de performance dobra a aposta no empoderamento do público presente. A Rede Municipal de Bibliotecas Populares da cidade do Rio de Janeiro, por sinal, já recebeu 2 diferentes projetos de rodas de leitura apresentados pelo proponente. Rio de Todas as Letras e Repertório 3 na Roda, Leitura em Movimento. Então, aqui eu estou colocando um histórico de ficha técnica. Nas 2 ocasiões, o atendimento à rede foi integral em todas as regiões da cidade. Isso está mantido na proposta que apresentamos agora, ou seja, eu estou descentralizando a produção, que é sempre desejável. Agora eu vou lançar dados. É necessário avançar em estratégias leitoras que façam com que a sociedade avance de maneira significativa na sua situação de leitura. Pesquisa de 2016 realizada pelo IBOP detectou que 47% dos brasileiros que leem são capazes apenas de compreender frases curtas ou informações muito objetivas, o denominado analfabetismo funcional. A definição da obra em torno da literatura lusófona se deu a partir da percepção por parte do artista de que no Brasil se conhece pouco da produção cultural dos países que falam a mesma língua, sendo que a recíproca não é verdadeira. Portugal e suas ex-colônias são sociedades íntimas de artistas brasileiros e de diversos itens dos nossos produtos culturais. O quanto se desperdiça de vínculos, laços e heranças identitárias com esse desprezo? O nosso distanciamento da colônia lusófona pode ter uma explicação ligada à Revolução dos Cravos, processo de independência de diversas colônias portuguesas, e que se deu no mesmo período em que vivíamos uma ditadura. Ok? Não importa que a gente tinha no poder, na Prefeitura do Rio, uma pessoa aliada a um governante que direcionou recursos federais, que faz elogios a esse período. Não importa. Tá? Com restrição à livre circulação de informações. Mas será que foi só por causa disso? São objetivos específicos do projeto lançar luz à produção literária de países de língua portuguesa, com ênfase aos países africanos, em especial a autores pouco difundidos pelo mercado editorial e cultural brasileiro.
buscando traços identitários em suas temáticas com a realidade da produção negra brasileira ao longo dos últimos 45 anos. Promover ações leitoras de impacto direto na autoestima da população, dando-lhe voz, expressão e fluência. Privilegiar a educação pública, reservando às instituições escolares as reservas preferenciais para o evento, valorizando também o trabalho dos bibliotecários, tanto das escolas quanto das bibliotecas que receberão os eventos. Reforçar os laços de representatividade e pertencimento que unem Brasil e África, continente que abriga a maior parte da produção destacada, expresso em linguagens artísticas como a música e as danças populares. Mas ainda pouco explorado pela literatura e pelas ações de democratização e mediação. Produzir um material musical autoral que ficará disponível, posso até mostrar para vocês, em plataformas digitais diversas durante a realização do projeto e, no mínimo, por um período de 2 anos após a sua realização. Privilegiar a acessibilidade com acompanhamento integral de intérprete de Libras durante as sessões presencial e online, não teve presencial, além de adoção de letras ampliadas nos materiais de apoio. Ampliar o repertório literário de parte significativa da população. E aqui eu jogo de onde eu tirei o título, né? O que quer e pode essa língua, é uma frase, e eu coloco a minha equipe, o Guilherme Freitas, que foi um pesquisador do Jornal o Globo, o Vinícius Castro, que é um músico que está radicado em Portugal, e também eu cito o Matheus Rebelo, que ele iria tocar no projeto, mas ele foi substituído com garbo e elegância por um músico chamado Rodrigo Torreiro. Artesanal e preciso, o que quer e pode essa língua, é uma ação que precisa de aporte público para que possa desenvolver de forma plena a sua vocação de fruição, estímulo e identificação cultural. Então, esse foi um exemplo de justificativa, praticamente uma bíblia. E por que ela é tão extensa? Porque dentro da escrita desse projeto, só para a gente considerar aqui, a gente não tinha itens de produção cultural que são comuns, como, por exemplo, objetivo de projeto. Então, quando ele não tem, é interessante que você desloque para algum lugar, para que você mostre que você tem ciência dessas demandas. Fazer essa substituição, você precisa fazer alguma informação para o pessoal do edital? Não. Nesse caso aqui, eu não fiz, né? Inclusive, se o meu amigo Matheus estiver acompanhando esse vídeo, ele não soube que eu o substituí. Peço desculpas aí, Matheus, tá? A gente ainda vai trabalhar muito. Fica tranquilo, ok? Então, não tem necessariamente, nesse caso, em alguns editais específicos, você tem um percentual de substituições que você pode fazer. E determinadas substituições são fatais. Então, eu apresento um negócio para o CCBB, e eu boto ali o Edson Celulari como protagonista. Aí, na hora do vamos ver, o Edson Celulari não pode, está fazendo uma novela, aí eu troco pelo Matheus Solano. Pode ser que o CCBB avalie, não, Matheus Solano eu não gosto, acho que ele é canastrão, não tem a ver com o que a gente queria mesmo o Edson Celulari. Isso às vezes acontece. Mas, na maior parte das vezes, é comum que as substituições sejam comportadas de uma maneira natural. Inclusive, o pesquisador do Jornal o Globo, esse foi sondado e recusou, porque estava em férias, foi substituído com glória por Maria Coelho, que a Ana Rosa também conhece. Ok? Então, seguimos aqui a nossa... Eu vou, posteriormente, colocar esse modelo de escrita no nosso material de apoio e a gente vai começar a falar agora sobre o orçamento, não sem antes responder perguntas que possam aparecer. Não apareceu nada. Inclusive, esta música autoral que eu citei chama-se Língua. Eu vou disponibilizar aqui para vocês. E teve um fato interessante, que foi uma encomenda minha para o projeto, e ela reuniu uma gravação remota com pessoas de vários cantos do mundo, né?
ela teve uma cantora que estava em Portugal, uma outra parte estava em Londres, tinha uma outra parte em Nova York, e, enfim, bem característico assim, desses tempos que a gente está vivendo, mas ficou muito bonito. Eu tenho bastante orgulho de ter feito essa encomenda, e quem quiser depois escute esta canção chamada Língua, composta pelo Vinícius Castro. Ok? Ficaria muito bonito, inclusive, na sua voz, viu, Antônia? Seguindo a nossa explanação, vamos aqui tratar do nosso orçamento, começar a falar um pouquinho sobre ele na parte final do nosso encontro no dia de hoje. Tá? A gente, assim como na noite anterior, não vai cumprir o tempo estimado com generosidade, né, com exagero, no começo da formatação do curso. Então, vamos falar aqui de orçamento. Os editais da FUNARJ trabalham com valores pré-determinados, aos quais as propostas precisam se adequar. E, por essa razão, boa parte dos projetos remunera os seus profissionais com valores abaixo do que é praticado em circunstâncias ideais. Parte da mão de obra pode ser voluntária, inclusive com estágios, ou receber apenas ajuda de custos. E aqui cabe uma ressalva. É interessante você trabalhar com a perspectiva de estágio, até com projetos que você tenha trazido um recurso maior. Por quê? Porque tem pessoas que estudam nas escolas técnicas que precisam de horas de estágio. Eles precisam dessa experiência presente. Elas precisam dessa experiência, cumprir essas horas, precisam estar em contato com o público, com os projetos, precisam formar rede. E se ninguém abre essa porta, essa pessoa não consegue se desenvolver. Então, é uma relação muito de ganha-ganha. Você tem essa pessoa trabalhando no seu estágio, trabalhando no seu projeto, estagiando, e você, ao mesmo tempo, está desenvolvendo a rede dessa pessoa e desenvolvendo a experiência dessa pessoa, que mais lá na frente pode ser uma pessoa que você remunere no seu projeto. Ok? Então, isso não é necessariamente uma coisa que você só precisa apelar quando você está com uma mão na frente e outra atrás de um edital mais pobrezinho. Ok? Agora, para falar do edital da música, o edital da música não exige um orçamento prévio. Você não precisa mandar uma planilha no momento que você formata ali o edital da música. Tá? Mas você precisa montar uma planilha para a sua própria organização. Porque você vai ter que se transportar do lugar onde você mora até Vila Kennedy. Pode ser perto, pode ser longe. Isso tem um custo. Não me lembro se tem transporte coletivo para lá, se tem ali trem, linha de trem. Não estou lembrado. Mas, de qualquer maneira, isso é um custo. Passagem de trem é um custo que você vai ter. Você vai ter o custo do ECAD, você vai ter o custo do cachê da equipe e as despesas com possíveis materiais. Então, é possível que você tenha que trabalhar com uma estrutura mais enxuta, que você tenha que trabalhar na base do violão e voz, ou você tem que fazer como quase que o Aguinaldo Timóteo fez no dia que eu dividi uma viagem de ônibus com ele. Viajar com um pendrive e colocar ali as bases para você cantar. Não recomendo isso porque eu acho que isso perde um pouco da performance ao vivo do artista. Aquilo ali tinha muito a ver com o momento que ele estava vivendo, né? De querer estar presente junto ao público, seja lá da maneira que for. Então, tem que pensar nesses custos, pegar aqueles R$7.000, fazer uma simulação no site do ECAD, a gente vai ver isso na vivência específica da música, amanhã, e colocar isso na ponta do lápis. Pode ser que não vale a pena. Pode ser que, para o seu coletivo, cada um ganhe R$200, mas que você sinta que aquilo ali é importante para você ganhar chão de terra, né? Chão de giz, poeira de estrada. Pode ser também. Então, isso é uma questão, uma avaliação muito pessoal, muito particular. Agora, para curta-metragem, você deve adotar uma tabela, uma planilha disponibilizada pela FUNARJ, que tem características muito específicas do audiovisual.
Já o edital de montagem cênica pode adotar uma planilha simplificada, uma vez que nenhum modelo foi sugerido. Então, vamos fazer um pulinho aqui no edital de montagem cênica. Quando ele apresenta aqui os anexos, né, ele não apresenta nenhuma sugestão de formatação. Não é nessa página aqui que está, mas dos anexos de montagem cênica não tem nenhum modelo de planilha. Então, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você adote um modelo de planilha simplificada que foi adotado pela SESEC, pela Secretaria Estadual, no período da Lei Aldir Blanc, que é este aqui, ó. É uma planilha que tem apenas 3 grandes linhas. A saber, isso aqui para o pessoal da montagem cênica, tá? Pré-produção, produção e pós-produção. Início, meio e fim. O que eu coloco na pré-produção? Coloca ali a dramaturgia, coloca ali possíveis liberações de direitos autorais, possíveis pesquisas, períodos de aprofundamento. Na produção eu coloco toda a mão de obra artística, toda a mão de obra relacionada ao acontecimento desse espetáculo de teatro, transporte, alimentação, e coloca também as ações de comunicação que você vai adotar. Numa planilha ampliada, essa ação de comunicação tem um quadradão específico. Mas se você vai adotar uma planilha simplificada, você coloca aqui em produção, porque são coisas que você vai fazer no momento que você estiver desempenhando o projeto. E em pós-produção, você coloca aqui o contador, você coloca ali uma possível coordenação administrativa e outras funções. Quanto menos linhas você apresentar, menos nota fiscal você vai ter que recolher. E isso é uma coisa que vai facilitar a sua prestação de contas. Ok? Temos aqui uma pergunta no chat, que é a seguinte. Pensei em utilizar o modelo proposto pelo edital de montagem teatral da FUNARGE. Acha tranquilo? Sim, mas no edital pode ser adotado também. Existe já literatura própria da instituição nesse modelo, né? Mas no edital que eu vou montar de montagem cênica, de um espetáculo de teatro inédito, eu vou utilizar essa simplificada da Lei Aldir Blanc. A gente pode também adotar um modelo alternativo que tem 5 ali quadradões, tá? Mas eu vou utilizar esse de 3 linhas, tá? A gente vai mergulhar um pouco mais no orçamento no encontro de amanhã, certo? E vamos abrir aqui só rapidamente a planilha específica do audiovisual, este do Lab Curta. Ele tem aqui algumas incoerências em relação ao próprio regulamento do edital. Quase que eu falo hospital. Mas vamos lá. Aqui ele coloca, por exemplo, valor patrocinado pela lei de incentivo. Você não está utilizando lei de incentivo, você está utilizando o edital da FUNARGE. Você pode colocar nesse quadradinho o valor da linha? Pode colocar sim, você pode interpretar o edital da FUNARGE como uma lei de incentivo que ela é. Mas bastaria que você colocasse aqui o total da linha. É a informação que é necessária para essa avaliação. Aqui, por exemplo, só ampliando aqui o nosso campo de visão, aqui, por exemplo, a gente tem a informação recursos de bilheteria do proponente. Lá no regulamento do edital, está dizendo que você não vai ter recurso de bilheteria do evento do Festival de Cinema que você vai ter. Então, existem aqui algumas irrelevâncias. E por que elas existem? Por que elas estão aqui? Porque é um modelo que é utilizado na lei de incentivo estadual, que é seguido e que a pessoa fica com preguiça de montar outros modelos e acaba utilizando esse modelo aqui. Fiz uma confusão aqui com a planilha, já vou abrir aqui rapidinho para vocês.
Eu mexi aqui na definição aqui do arquivo. Muito bem. Temos aqui uma pergunta bastante bacana da Fernanda. E vocês devem ficar pensando que eu elogio perguntas como uma técnica de professor. Não é bem assim. A pergunta realmente é bacana, que é a seguinte: quais os impostos devem entrar no item impostos para o edital de curta? Em princípio, nenhum, a não ser que você saiba qual é o tipo de nota fiscal que o seu prestador de serviço vai fornecer. Ou seja, quais os impostos que existem? A gente tem, por exemplo, o ISS, que ele é cobrado de empresas quando a pessoa emite uma nota fiscal de uma empresa que não é da sua cidade, que não é da cidade do proponente. Se esse proponente for da mesma cidade, você não vai ter que separar imposto algum. Se esse proponente tiver um documento, tiver MEI, por exemplo, ele não vai pagar imposto nenhum, nem de ISS, nem de imposto de renda. Então, esses impostos estarão ligados à nota fiscal que esse prestador de serviço emitir. Não tem nada a ver com você. Por que o edital fala, então, em impostos? Porque o edital se chancela e se protege de todas as maneiras para o caso dele ser processado numa eventual fraude fiscal de quem trabalhou nesse edital, de quem trabalhou com recursos desse edital. Então, a responsabilidade fiscal é do prestador de serviço, ok? Então, você não precisa colocar previamente imposto algum, a não ser que você já saiba que dentro do seu prestador de serviço, você vai ter uma pessoa que mora em outro município que não o seu. Mas se esse prestador de serviço que mora em outro município for MEI, por exemplo, não tem cobrança de ISS. E aqui cabe uma ressalva. Tem um monte de secretarias de fazenda em vários municípios que querem cobrar ISS de MEI de outros municípios. Isto é criminoso. Isto é mentira. Aí a pessoa geralmente fala assim, não, tem uma outra interpretação. Tem outra interpretação coisa nenhuma. Tá? A legislação do microempreendedor individual é muito clara e ele concentra impostos naquela contribuição individual que a pessoa paga. A Cíntia pergunta se contratar alguém por RPA tem imposto. O que a gente vai fazer? Não contratar ninguém por RPA. E qual é o imposto do RPA? 11%, que é um imposto que você vai direcionar para o INSS. 11% que você direciona para o PIS ali do empregado. O RPA está, assim, entrando em extinção. E é interessante que a gente tente privilegiar as pessoas que pensam na extinção desse documento. O MEI tirou um pouco da demanda do RPA. Ok? Vamos ver um pouco mais sobre isso no encontro de amanhã. Vou fazer aqui uma breve pesquisa e eu vou pedir para que vocês utilizem os emojis nessa pesquisa que eu vou fazer. Olho no teclado, vamos fazer aqui praticamente um passa ou repassa virtual. Eu quero que vocês coloquem emoticons em quem for interessado pela montagem cênica. A Bianca está no computador, você pode declarar então no chat, se for o caso. A Priscila colocou. Mas qual é a sua? O emoji você pode colocar aqui no Reactions, tá? Você mesmo estando no computador, você entra aqui, mas será documentário, o curta. Então, agora, Paula também é teatro, é montagem cênica. Confirma aqui para mim, por favor. Perfeito. Muito bem. Agora, vamos colocar emojis. Quem é do audiovisual do curta-metragem? Muito bem, temos aqui a
Nayara, a Amanda, a Fernanda, a Paula, a Juliana. Que maravilha, que maravilha. Fico feliz de estar começando a trabalhar junto com a galera das câmeras. Muito bem. Agora, por fim, a galera da música pode colocar aqui a sua mãozinha. No encontro, muito bem, nós temos aqui 4 pessoas na música. Ok, tá certo. Então, amanhã nós teremos 1 hora exclusiva para cada uma das linguagens, onde a gente vai falar sobre os outros itens importantes e também um pouquinho mais sobre o orçamento específico. Tá? E dentro desse ponto de vista, dentro dessa pequena democracia que aqui a gente está trazendo, eu digo entre aspas exclusiva, porque qualquer um de vocês pode acessar, inclusive, a partir do momento que deu 18h30, já estará aberto. Amanhã necessariamente utilizaremos o tempo todo da nossa apresentação. É interessante que você de outra linguagem assista a uma linguagem que não é a sua, na minha opinião, sim. Né? Muitas coisas são terrenos comuns que você pode trazer também. Então, às 18h30, das 18h30 às 19h30, isso significa também a possibilidade do aluno ou da aluna ganhar tempo vago do professor para poder ir para o recreio. Nós teremos a fala exclusiva do curta, tá? Sempre lembrando que tudo será gravado, tá? Em seguida, das 19h30 às 20h30, nós teremos a galera da música. E das 20h30 até as 21h30, os meus colegas do teatro. Okay? Quem é mais de uma pode ficar, quem é de uma só pode ficar nas outras. Vale tudo, como diria Tim Maia. Tá certo? Perguntas dentro desse tempo vago que eu darei para vocês mais uma vez. Para perguntas verbais, para fazer uso da palavra ou para fazer uso do chat. Quem estiver com dúvidas pode perguntar nesse momento. Como preencher essa coluna de valor patrocinado no orçamento? Muito bem, vamos à coluna do valor patrocinado no orçamento. Vamos voltar aqui, a gente não falou muito não viajou muito pela planilha do curta, né? Aqui a gente tem como grupos de despesa, despesas pessoais, né? São coisas mais específicas do audiovisual, estrutura, logística, divulgação, despesas administrativas, impostos de taxas e total. Lembre que a planilha, em tese, calcula, mas é interessante que você coloque ali, faça uma conferência ali na ponta do lápis mesmo. Então, vamos pegar aqui o roteirista. Roteirista, temos um roteirista, então a quantidade 1. Ele tem uma unidade que a gente chama de criação. Ele tem uma quantidade da unidade que tem a ver com o número de parcelas que ele vai receber. Então, você pode estabelecer aqui, por exemplo, uma parcela única e pagar R$5.000 para esse cidadão. Automaticamente vai dar 5.000 aqui. E você pode excluir essa linha aqui, porque não é uma lei de incentivo que você está usando. Lei de incentivo subentende o quê? Subentende que você vai precisar de uma captação. E você vai captar por fomento direto, como é esse edital da FUNAD. Você pode excluir essa linha, ou você pode deixar a linha em branco. Você está cumprindo aqui o total, o preenchimento da linha. Assim como outros itens também estão valendo. Temos aqui algumas perguntinhas a serem feitas. Então, você vai colocando ali, e o importante é o seguinte, então a galera que tem, junto com uma informação objetiva,
o orçamento de montagem cênica tem que dar 60 mil. Você não pode colocar 59.990. O valor da linha patrocinada é 60 mil, tem que dar 60 mil. Assim como o valor do curta tem que dar 25. Tá? Não fica pensando assim, muita gente vai fazer isso, tá? Muita gente vai fazer isso. Ah, eu vou colocar 55 mil porque o poder público vai achar que eu estou economizando o dinheiro dele e vai me olhar com bons olhos. Não faça isso, porque está fazendo exatamente o contrário. Está caindo em insegurança jurídica. Tá certo? Mas amanhã tem... Eduardo, Pode falar. por exemplo, documentário, né? É orçamento de audiovisual, geralmente a gente calcula diária. Sim. Eu não sei precisar ainda quantas diárias são, porque isso vai depender de vários fatores, assim, se o tanto que vai render com o personagem, se vai acontecer alguma coisa ou não, enfim. Você acha melhor não se pautar por diária, então fazer assim como você fez, criação e negociar um valor com as pessoas da equipe? Sim. Todo item genérico... Eu fico com medo disso parecer muito genérico e pegar mal, entendeu? Não pega. Todo item genérico que facilite a sua prestação de contas, que você trate, por exemplo, como verba, ele facilita porque você não fica escravo de uma determinada quantidade de diárias, de uma determinada quantidade de transportes, de deslocamentos, de uma quantidade de cachês, enfim. Cachê nem é exatamente o problema. Mas se você puder colocar isso de uma maneira genérica, considerando que você não sabe a demanda no momento, eu acho mais útil. Ok, obrigada. Július, levantou o braço, pode falar. Júlio, você me ouve? Ah, eu acho que esse bracinho aí é um bracinho antigo. É o bracinho daquela sondagem que ele esqueceu de recolher. Nós temos aqui uma... Para a apresentação de música, uma apresentação solo, voz e violão, tem menos peso na decisão em banca em relação a uma banda ou duo? A pergunta da Ana Paula, não me parece. Tá? Não me parece que tenha menos peso. Me parece que o que pesará nessa seleção é um determinado ecletismo. Se eu fosse jurado, eu pensaria em trazer várias linguagens musicais para o espaço. Ok? Mais alguma pergunta, minha gente? Pode escrever, pode falar. Muito bem, então, neste caso, eu encerro aqui a gravação, dou boa noite a todos vocês e um último esclarecimento, não vão embora.